Tudo bom, molecada? E aí, tudo bom com vocês? Essa semana, essa videoaula, eu vou começar um pouquinho diferente do que as outras, gente. Para falar dessa videoaula de hoje, para a gente falar da religião, né, do Império Bizantino, que nasceu, né, lá no Império Bizantino, eu vou trazer uma notícia de 2016, uma notícia que foi muito importante na época, e na verdade hoje continua sendo muito importante. Quando eu lembro que eu falei para vocês, né, sobre o cristianismo e como o cristianismo era algo muito importante para o Império Bizantino, né, o Justiniano, a Teodora, na verdade todos os imperadores do Império Bizantino, que administraram o Império Bizantino, eles eram muito rigorosos na questão religiosa, né? O cristianismo deles era muito rigoroso, né? E eles eram muito adeptos. Então toda a sua sociedade, os modos de vida, os hábitos alimentares, né? Os hábitos de vestimenta, de pintura, da arte, tudo era muito influenciada pela religião, que naquela época a gente tem que lembrar que a gente está falando da Igreja Católica, né? A Igreja Católica que tem sede em Roma, né? Porque a gente tem que pensar que o Império Bizantino nada mais é do que o Império Romano do Oriente. Antes mesmo deles romperem, né, com Roma, com os romanos de vez, eles eram, né, um Império Romano também, né? Então, gente, o que eu vou falar para vocês é uma notícia do seguinte: hoje a gente vai falar como que da Igreja Católica, né, da Romana, que existia lá naquele tempo, como que acabou virando duas igrejas, né? A Igreja Católica Ortodoxa, que só existe, né, que a maior, existe no Brasil também, mas ela é muito pouca. Ela se popularizou bem menos do que a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que a maior parte de vocês conhece, né? Que o cargo máximo, né? A chefia máxima da igreja é o Papa, né? Que fica lá no Vaticano, em Roma, né? Que é onde normalmente o Papa mora, que são as igrejas que vocês vão, né? Tipo as igrejas católicas que vocês vão mais no Brasil, que é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora, ela também é da Igreja Católica. Então, todas essas são partes da igreja, fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana. O que a gente vai falar um pouquinho mais é do surgimento da Igreja Católica Ortodoxa, que existe no Brasil, mas existem bem pouco, né? A maior parte, né, dos grupos de pessoas que acreditam na Igreja Católica, que seguem a Igreja Católica Ortodoxa, estão mais lá na Europa, né, perto da Rússia, na Turquia mesmo, né, onde fica Istambul, que é antigamente Constantinopla. Então, eu vou trazer uma notícia para vocês virem, né, uma coisa bem interessante que aconteceu, né, no ano 2016, faz 4 anos, que um acontecimento, na verdade, histórico, né? Eu vou dizer por que ele é tão histórico, por que esse acontecimento ele é tão importante para a nossa, né, para a política mundial, para a sociedade mundial. Bom, pessoal, essa notícia, ela é aqui pelo jornal É o País, né? Que é um jornal muito conhecido. Ele é um jornal espanhol, mas que tem sede no Brasil. E essa notícia traz, né? Olha o começo da notícia, né? Está escrito assim: Papa e o líder da Igreja Ortodoxa Russa iniciam em Cuba a reconciliação, né? Essa notícia foi em 2016. O Papa, que é esse aqui, que é o Francisco, né? O Papa Francisco é o atual Papa. Para quem não sabe como é que funciona, o papado, ele é o chefe máximo da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele, assim, o Papa, ele segue como Papa normalmente até a vida, né? Até a morte dele, ou se ele renunciar, que é o caso do Bento XVI, que era o Papa anterior ao Francisco, que é o atual que tem no mundo. Este senhorzinho do lado dele é o patriarca. O patriarca, ele é o chefe da Igreja Ortodoxa, né? O nome dele é Cirilo I, tá? E por que ela é tão importante essa notícia? Gente, essa é a primeira reunião desses dois chefes da Igreja Católica desde 1054, quando as duas igrejas se separaram, criando as duas novas. Eu vou falar para vocês um pouquinho, né,
da origem delas, né? O que aconteceu para elas se originarem e o que tem de diferente entre elas. Caso vai que vocês resolvem virar a Igreja Católica Ortodoxa ou da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Olha aqui o videozinho. Esses dois, eles são bem velhinhos, normalmente, né? Se escolhem pessoas de mais de idade. Eles estão assinando uma carta de reconciliação. Não que as duas igrejas elas vão se encontrar. Tipo, elas... Não, mas eles estão... Tenemos el mismo bautismo, somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. O que acontece? Porque ela é tão importante? Porque apesar de as igrejas teoricamente serem rivais, elas não são realmente rivais, mas elas serem separadas lá no século né, no século XI ainda, em 1054, essas duas igrejas elas mantêm, né, suas grandes diferenças e tal, mas por que somente agora, né, colocou-se finalmente um momento em que essas duas igrejas voltariam a se comunicar? Devido ao aumento muito grande, né, de guerras na Síria e em outros países muçulmanos, esses dois chefes da Igreja Católica resolveram assinar tipo, um acordo de comunicação, né, para criar-se e passar a mensagem de paz ao mundo, né? Se vocês virem aqui, ó, a sala de espera de um aeroporto distante, depois de um milênio dos encontros, o Papa da Igreja Católica e o Patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, ambos conscientes dos símbolos que eles são, decidiram que seu abraço histórico deveria ser produzir em um lugar marcado pela alegria dos encontros e pela tristeza das despedidas, no aeroporto de Havana, tendo Raul Castro como testemunha, né? Francisco e Cirilo depositaram a primeira pedra para eliminar as desavenças entre católicos e ortodoxos, iniciadas no século IV e que desembocaram na divisão em 1054, né? Então, eles querem levar essa palavra, né, de paz, né, sabendo o poder que eles têm. E por que Cuba? Cuba foi um momento que Cuba, por muito tempo, esteve fechado. É um país que ele é muito católico, mas que esteve muito tempo fechado à igreja por causa do comunismo, né? Então, por isso que Cuba seria um lugar ideal depois, né, da abertura né, do aeroporto e dos portos de Cuba ao mundo, seria um lugar ideal para como fazer essa partilha, né, e essa discussão. Mas da onde, né, falar, né? Para a gente chegar no que aconteceu, né? No que aconteceu por esse momento ser tão importante, a gente precisa voltar lá no tempo para saber por que essas duas igrejas, que eram uma só, acabaram se separando. Bom, esse encontro, né, histórico, como eu falei para vocês, é porque, tipo, por muito tempo, né, as igrejas católicas, porque ambas são igrejas católicas, né, ambas seguem o cristianismo, elas começaram com grandes diferenças lá no Império Bizantino mesmo, né? Qual que é a diferença? A primeira diferença é que a Igreja Católica Apostólica Romana, a sede dela inicialmente é em Roma. Por que em Roma? Bom, porque a gente tem que lembrar que Cristo nasceu sobre o Império Romano. A sede do Império Romano era em Roma, logo, né, onde deveria ser a sede da igreja, né, que Cristo construiu, em Roma, onde é logo o Império. A segunda parte, outro problema, é por que a igreja ortodoxa, ou seja, a igreja católica do Oriente, acabou tendo sede em Constantinopla. Porque depois daquelas várias invasões e todas as discussões da queda do Império Romano, Constantinopla, sendo sede do Império Bizantino, acabou tendo mais poder, né, e mais influência na vida dessas pessoas. Se o imperador, né, do Império Bizantino, né, do império que a gente chama de Império Romano do Oriente, mora em Constantinopla, a sede da igreja logo tem que ser Constantinopla. Até porque a Igreja Católica Ortodoxa,
começou a ter algumas mudanças por causa das influências orientais no modo como ela era vista. Uma delas, né, era a própria ideia de que o imperador era um representante de Deus na Terra. Já os católicos, né, apostólicos romanos, eles não têm essa ideia de que existe um representante de Deus na Terra, né? Eles acreditavam que o único representante de Deus na Terra tinha sido Cristo. Já os católicos ortodoxos acreditavam que o imperador ele era uma prova de que Deus influenciava em cima daquela pessoa para o poder que ela tinha, né? Essas duas interpretações diferentes do evangelho acabou virando, né, esse rompimento. Um outro problema também maior é que surgiram dois movimentos, né, que iam muito contra a Igreja Católica Apostólica, que é o que a gente conhece mais, né? A primeira era um grupo chamado iconoclastas. Ícono vem de ícone. Ícone é todo um símbolo, né? Todo símbolo, né, para algo, né? No caso dos iconoclastas, eles não acreditavam que o ser humano tinha o poder ou ele não deveria representar, né, Deus, né? Deus que é um ser tão divino, né, em imagens. É por isso que se vocês forem para a igreja ortodoxa, né, em São Paulo tem uma igreja ortodoxa, se vocês forem para a Polônia, para a Rússia, para a Turquia, vários países em que a igreja católica ortodoxa ela é muito forte, vocês vão ver que, na verdade, só existem pinturas de Jesus Cristo. Por quê? Nossa, mas tia, mas você acabou de dizer que eles acreditavam que o ser humano não podia pintar algo que era tão sagrado. Porque eles também acreditam num negócio chamado monofisistas. O que eles não acreditam na Santíssima Trindade. Para quem não sabe o que é a Santíssima Trindade, vou explicar. A Santíssima Trindade significa o Pai, o Filho, o Espírito e o Santo. Tá? Todo mundo já viu provavelmente esse sinal alguma vez na vida, certo? O pessoal passando na frente do cemitério, da igreja, né? Os pais de fazer, vocês fazendo, ou um tio, ou um parente de amigo. Porque esse é o símbolo maior, né, da igreja, que é a Santíssima Trindade, que é o Pai, Deus, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, estão na mesma pessoa, né? A Santíssima Trindade quer dizer que todos eles têm o mesmo corpo, todos eles estão na mesma concepção. Isso é um que a gente chama dos dogmas da igreja, né? Uma das bases da igreja. A igreja católica apostólica romana acredita muito nisso. O que acontece? Já os católicos ortodoxos, eles não acreditavam nisso. Acreditavam que Jesus mesmo nunca teve uma natureza humana, que Jesus nunca existiu na Terra, né? Ele é filho de Deus? Ele é filho de Deus, mas que ele nunca existiu na Terra e que ele tem apenas uma característica divina. Quem seguia principalmente essa ideia era a Imperatriz Teodora. Isso, aquela esposa do Justiniano, aquela que lutou, né, para ficar em Constantinopla. Essas duas vertentes, essas duas correntes, chamadas iconoclastas e monofisistas, elas ganharam tanta força em Constantinopla que acabou, por final, romper com as duas igrejas. Esse rompimento, ele é chamado de cisma religioso, ou cisma do Oriente. Cisma, a palavra cisma, significa romper, quebrar, tá? Foi a separação oficial em 1054 das duas igrejas, a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui, gente, nessa imagem, já eu mostro para vocês o que vocês sempre vão encontrar na Igreja Ortodoxa. É isso, ó. Vocês sempre vão encontrar Jesus sendo representado, dificilmente vocês vão encontrar a imagem de Deus sendo representado, tá? E Jesus, ele sempre vai estar perto, principalmente do imperador e da imperatriz, né? Essa aqui é uma imagem também mostrando, né, a ideia de não se, não se colocar, né, as imagens, né, sempre somente por pinturas e nunca por escultura. Se vocês já foram a alguma igreja ou
tiverem curiosidade, vão a uma igreja, vocês vão ver, tipo, várias esculturas de santo, dos apóstolos, de Maria, né? Por quê? Porque os católicos apostólicos, né, que são os que tem mais no Brasil, eles acreditam em iconoclastia, né? Então, eles rezam para o crucifixo, eles rezam para, né, a imagem de santo. Aqui embaixo, vocês vão ver quando surgiu essas diferenças, né? Deste lado, dava para ver que é, né, a representação do Papa, que é o da Igreja Católica Apostólica Romana, que está em Roma. E esse lado, vocês vão ver o patriarca, que o patriarca, ele nada mais é do que o chefe da igreja, tá? Da igreja daquela região. Por isso que lá naquele encontro, falava-se que era o patriarca, o chefe da igreja russa, tá? O Papa, já não. O Papa, ele é chefe da Igreja Católica Apostólica Romana de todas as igrejas. Já aquele patriarca, o Cirilo, é só da Rússia. Quer dizer que da Turquia tem um patriarca lá, quer dizer que da Polônia tem um patriarca lá. É essa a diferença. Bom, aqui eu quero trazer para vocês, né? Olha os dois, né, chefes da igreja que estavam naquela reportagem. Esse é o Papa Francisco e esse é o patriarca Cirilo, né? Que eu falei, é histórico, essa foto foi tirada lá, que não se encontravam já desde 1054, né? Para uma reunião mesmo, né? Vamos ver quais são as diferenças entre a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana? Bom, só para vocês terem uma noção, por que a Igreja Católica chama Igreja Católica Ortodoxa? Ortodoxia quer dizer que é aquele pessoal que ele mais fiel ao começo de tudo, tá? É por isso que a Igreja Católica Ortodoxa ela tem questões muito parecidas com o próprio judaísmo, que é da onde o cristianismo veio. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana, apostólica porque ela segue os evangelhos dos apóstolos. Sabe aqueles 12 homens que estavam seguindo Jesus Cristo? Então, a Bíblia, principalmente, é composta, né, das histórias daqueles apóstolos. É por isso que a Igreja Católica chama apostólica, porque ela segue, tá, os ensinamentos dos apóstolos também. Bom, quem que é o chefe de cada igreja? O chefe da Igreja Ortodoxa é o chamado de patriarca, que é este velhinho aqui. O da Igreja Católica é chamado de Papa, ou Pontífice Máximo. Você já ouviu essa palavra, né? Essa palavra eu já falei lá tempo atrás, quando era o nome de quem chefiava a igreja no Império Romano. O nome vem disso. Pontífice Máximo, tá? É esse aqui, o Papa. A cruz da Igreja Ortodoxa, olha como que ela é. E a cruz da Igreja Católica é essa aqui, né? A mais simples, como vocês já sempre viram. Por que ele é um pouquinho diferente? Porque na crucificação de Jesus Cristo, né, existe uma representação de que Jesus foi crucificado a mão aqui, e os pés não foram crucificados para os ortodoxos, né? Os pés não foram crucificados juntos, mas sim com as pernas abertas, cada um um ponto. E essa parte, essa barrinha aqui de cima, significa a plaquinha que, né, falava que aqui é crucificado o Filho de Deus, tá? É por isso que a cruz deles é um pouquinho diferente. O voto de castidade, né? Para quem não sabe o que é um voto de castidade, o voto de castidade é o juramento que se faz para não se entregar ao sexo, tá? Então, por exemplo, quem é da Igreja Católica, que vira padre ou vira freira, né? Vira algum sacerdote da Igreja Católica Apostólica, todo mundo é obrigado a ter castidade, voto de castidade. Por quê? Porque na Igreja Católica Apostólica, né, o servo, né, que é aquele que faz o juramento, o padre, a freira, né, teoricamente eles casam com Jesus, eles casam com Deus, né, então eles não vão se entregar ao pecado da carne. Já na Igreja Ortodoxa, é opcional para os padres, mas é obrigatório para o patriarca e para os bispos, tá? Aqueles que têm superior, eles são considerados obrigatórios. O calendário que é muito diferente.
o calendário da igreja nossa, né, que vocês estão acostumados, né, que a gente vem falando desde o começo do ano, é chamado de calendário gregoriano, que se baseia em 365 dias e 6 horas. Já o calendário da Igreja Católica é chamado de juliano, tá? Eles têm 13 dias a mais do que a gente, né, no gregoriano. É por isso que o Natal deles é no dia 7 de janeiro e o mais comum é o 25 de dezembro. Por que, né, o nosso é o 25 de dezembro? O católico apostólico romano foram as pessoas que mais se espalharam pelo mundo, né? São a igreja que, né, mais tem seguidores no mundo. Então, é por isso que o católicos ortodoxos não tem tantos seguidores, né? Eles acabaram se fechando mais naquela região da Europa, né? Se vocês verem aqui, ó, aquele é a Basílica São Pedro, que é o Vaticano, aonde mora o Papa, né? Fica lá em Roma. Aqui é uma igreja de São Jorge, que ela fica, eu não me engano, essa fica em Istambul, né? Por exemplo, mas esse patriarca aqui, ele não é dessa igreja, porque esse é russo, esse aqui é da Turquia, né? Para vocês verem como é diferente dentro da igreja católica apostólica e como é diferente dentro da igreja ortodoxa. Se vocês repararem aqui, ó, dentro da igreja ortodoxa, tá vendo? Ó, só tem a pintura e as representações de Jesus e dos anjos, né? Difícil, falando, Deus não é representado normalmente. Já aqui dentro da igreja, né, se vocês verem aqui, é dentro do Vaticano, olha quanta escultura, né? Existe pintura, existe muito mais ornamentos, né? Existe escultura, aqui tem escultura também, né? Porque a gente não tem esse problema com o ícone, não tem esse problema com, né? E por que elas demoraram tanto, né, para poder, apesar de já terem tido o Papa e os patriarcas, já terem tido encontros no mundo inteiro, né, de responsabilidade, porque eles são chefes da igreja deles, eles representam muitas pessoas. Não tinha se tido até hoje, desde 1054, realmente um ponto somente dos dois chefes das igrejas católicas e um chefe para eles assinarem um tratado de paz. Quer dizer que eles estavam brigando entre eles? Por muito tempo brigou, mas faz muito tempo que eles não brigam mais. Só que com, né, o avanço do islamismo, das guerras lá, eles resolveram fazer esse encontro, né, e assinar. Por isso, olha isso, demorou quanto tempo, né? Mais de 1000 anos, quase 1000 anos, para, né, esses dois chefes finalmente se unirem e conseguirem falar entre si. Se vocês têm mais curiosidade para aprender um pouquinho mais sobre a Igreja Católica Ortodoxa, né, até dá para ver uns templos, né, que tem as igrejas que eles têm lá em São Paulo. Fica a dica para vocês, pessoal. E amanhã a gente fará atividades. Beijo para vocês. Tchau, tchau.